Glória a Deus. Boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos ao final do nosso estudo e eu quero estar orando com vocês no final. Então, eu quero começar já este momento em oração juntamente com você, amém? Não sei como você tem passado até aqui, nesse dia da sua semana, mas quero profetizar a luz da palavra de Deus sobre a sua vida, que o Senhor ainda está cuidando de tudo e vai continuar cuidando de você, conforme nós cantamos aqui essa noite, amém? Ainda um momento de oração, meus queridos. Senhor, nós te louvamos por tudo que aconteceu até este momento. Nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, por receber nosso louvor, por cada pessoa que está aqui, por cada família que está nos assistindo em casa ou vai assistir esse culto depois. Senhor, nós te louvamos. Aonde o Senhor fizer a nossa voz chegar, esses louvores chegarem, que o teu Espírito Santo envolva cada pessoa, envolva cada sentimento. Aonde houver uma tristeza, que haja alegria. Aonde houver uma enfermidade, que haja cura. Aonde alguém estiver cansado, que o Senhor traga renovo. Senhor, fala conosco mais uma vez, porque nós, teus filhos, nós te ouvimos e já glorificamos o teu nome. Cuida de nós, continue cuidando de tudo. Cuida dessa casa, cuida, Senhor, de cada família. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Nós estivemos durante 5 semanas falando um pouquinho dentro do capítulo 6 de Efésios. Nós falamos sobre força espiritual. Nós explicamos em algumas palavras os jogos mentais que o inimigo faz e tenta fazer com a mente do ser humano. Nós falamos um pouquinho sobre tentamos explicar um pouquinho sobre o que é o inimigo e como ele age em algumas situações. Falamos também sobre estarmos fortalecidos no Senhor e resistir ao mal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as peças da armadura. Amém? E Paulo ele está falando no capítulo 6 de Efésios, do verso 14 ao 18, eu quero ler com você. Ele diz assim: estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade, e a couraça da justiça sobre vós. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e com isso tudo vigiai e permaneceis assim, firmes em oração por todos os santos. Amém? Paulo, nós falamos um pouquinho sobre isso a semana passada, e Paulo ele terminou dizendo no versículo 13, havendo feito tudo, ficais firmes. Ou seja, agora que vocês já ouviram tudo isso, que vocês têm a luz sobre toda essa palavra, fiquem posicionados. O ficar firme de Paulo aqui, nós vamos passar rapidinho sobre isso só para lembrar. O ficar firme de Paulo aqui não é, olha, já que você tentou fazer tudo e nada deu certo, fica aí esperando que alguma coisa aconteça. Não, o ficar firme de Paulo aqui é, comporte-se como um vencedor. Nós falamos um pouquinho que Paulo tinha uma imagem, de Deus tem uma imagem nossa diante dele. Nós podemos nos ver dentro do campo de batalha. Nós nos vemos em batalha, nós nos vemos guerreando. Mas Deus já nos vê como vencedores. Deus já tem uma imagem nossa de alguém que já venceu e está de pé, segurando já a cabeça do gigante, vamos dizer assim. Deus nos vê posicionado em um lugar de vitória. Então Paulo está dizendo aqui, já que você vai vencer de todo jeito, então já comece a se comportar como um vencedor agora. Já comece a se posicionar agora como alguém que já venceu toda essa situação que você está passando.
Queridos, eu quero encorajá-los nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, e embaixo da luz dessa maravilhosa palavra, a permanecer firme diante de Deus, mesmo diante de todas as coisas que estão acontecendo. E vai haver momentos na minha e na sua vida, que as coisas vão ficar chacoalhando ao nosso redor, vai haver uma neve escura diante de nós, não vamos conseguir enxergar com clareza, nós vamos ter momentos assim na vida, mas mesmo quando isso acontecer, fique firme, porque mesmo que tudo esteja sacudindo ao seu redor, tem um Deus que está firme, olhando para você e dizendo: ei, eu já te vejo como alguém que venceu essa situação, eu já te vejo como alguém que superou isso, eu já te vejo como alguém que passou por essa enfermidade e a venceu, como alguém que passou por esses conflitos e venceu. Então fique firme, amém? Então Paulo começa a descrever sobre algumas coisas. Nós falamos um pouquinho sobre isso, mas eu quero relembrar. Ele começa dizendo: tenha bem ajustado ou bem firme em você o cinturão da verdade. O cinto não é a parte mais expressiva do armamento de um soldado romano. Ninguém ia olhar para um soldado romano e dizer: nossa, que cinturão. Talvez a pessoa visse o capacete, visse a couraça, visse a espada, mas ninguém ia ficar prestando muita atenção no cinto. Mas apesar do cinto fisicamente não ser a peça mais expressiva, ele era a peça mais importante do armorial ou da armadura de um soldado. Por isso Paulo começa falando do cinto. Por que Paulo está falando do cinto? Porque depois ele vai falar da couraça. A couraça, ela cobria a frente e as costas do soldado, e ela era presa nos ombros por 2 grandes anéis. Só que era o cinto que segurava ela no lugar. E quando esse cinto estava no lugar, ele tinha ganchos aonde você pendurava um escudo, pendurava suas armas. Ele tinha gancho nas costas aonde você podia prender, aonde ia ficar as suas setas, o seu arco. Então o cinto, ele era a parte mais importante. E aqui ele está dizendo que o cinto é a palavra escrita, que nós chamamos de logos, certo? A palavra falada do Senhor e a palavra escrita. E ele está dizendo: se você está na palavra, se você está firme na palavra, você tem paz. Se você está firme na palavra, você crê e você continua crendo na sua salvação. Se você está na palavra, você consegue identificar as coisas quando elas começam a acontecer. Se você está na palavra, você tem consciência da sua justiça e você pode aproveitar os benefícios da justiça. Uma vez que nós estamos em Cristo e nós somos salvos, nós somos justificados por Cristo. Então, nós seremos justos em Cristo de qualquer forma. Mas se eu estou na palavra, eu consigo aproveitar e compreender os benefícios da justiça na minha vida. Eu consigo andar nessa justiça, eu consigo ser protegido por ela. Mas para isso, eu preciso estar na palavra. Se você olhasse para um soldado romano e ele estivesse sem o cinto, você saberia que aquele homem tinha um grande problema. Porque primeiro, ele estaria sem as armas, e segundo, se o cinto estivesse frouxo, tudo ficaria solto. Agora, sem o cinto, nenhuma parte da armadura ficaria com ele. Então você olharia e saberia que essa pessoa estava com grandes problemas. Por que é que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo às pessoas, à igreja que ele está ensinando: gente, prestem atenção na palavra, prestem atenção no que o Senhor deixou para nós, prestem atenção no que a Bíblia vem te orientando, vem te ensinando. Queridos, eu vejo tantas pessoas falando umas coisas absurdas e muitas pessoas acreditando e seguindo aquilo. Eu olho, eu escuto e para mim é absurdo. Para uma pessoa que tem um pouco de entendimento bíblico, é absurdo o que se está falando. Mas você olha e vê uma multidão prestando atenção e acreditando que aquilo é verdade. Por que é que essas pessoas estão ouvindo uma mentira como se fosse verdade? Porque não tem conhecimento da verdade. Uma vez que eu estou exposto à verdade, eu sei quando a verdade está falando comigo. Quando eu me afasto da verdade, quando eu me afasto do poder de Deus, a minha mente entra em confusão. Eu entro em atrito com as palavras, com as coisas. E tudo que aparecer para mim com
um pouco de eloquência ou uma aparência de verdade, eu vou aceitar. Por isso, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu quero que você tenha no seu coração o desejo de buscar, de ler, de estudar e de aprender da palavra de Deus, para que ela possa te proteger nos momentos de dificuldade da sua vida. E quando vier dúvida sobre você, que algum versículo, algum texto bíblico venha na sua vida e você possa entender o que o Senhor está falando com você. Paulo continua falando e ele vai falar sobre a couraça da justiça. Sabe, essa couraça, como eu já falei, ela tinha duas partes. Nós estamos falando de uma armadura da época de Paulo, de um soldado romano da época de Paulo. Então, essa armadura, ela era feita com uns anéis, como se fossem escamas de peixe, e elas eram emendadas umas nas outras, e ela cobria a parte da frente do corpo do soldado e a parte de trás. Então, ela protegia os órgãos vitais de um soldado. Então, quando um soldado enfrentava algum tipo de batalha, ou ele saía para enfrentar uma batalha, ele saía com confiança, porque ele sabia que ele estava protegido, que os seus órgãos vitais estavam protegidos. A justiça nos protege. Eu gosto muito de usar uma coisa simples. Tem pessoas que olham para o sinal quando ele está amarelo e diz: acelera que dá tempo, sabe? Você passa no sinal vermelho e você não é pego pela polícia, você não leva uma multa e você não atropela ninguém. Deu certo, mas não é certo. Então nós às vezes trocamos o que dá certo pelo que é certo. Então deu certo, você passou e não atropelou ninguém, mas não é certo. Agora vamos que numa hora dessa você está passando e um policial te vê, te multa, e a multa é absurda, e você vai tentar questionar. Você está fora da justiça. Não tem como a justiça te proteger. Você estaciona em um lugar proibido, você está fora da justiça, não tem como ela te proteger. Se eu ando na justiça, se eu estou coberto com a justiça me protege. É por isso que ele está falando, tenha a couraça da justiça. Isso é um exemplo simples, mas tem muitas outras coisas que nós sabemos que é uma injustiça ou que estamos fazendo algo errado, e ainda assim alguns de nós, tendo conhecimento de Deus, tendo conhecimento da palavra, sabe que não é certo, mas vai lá e faz. E tem coisas que estão muito nítidas diante dos nossos olhos. Nós sabemos que não é certo. Eu participei de um curso há algum tempo atrás. Eu não lembro se era um curso sobre finanças ou o que era, mas eu me lembro que o professor que estava nos ensinando, ele ensinou algumas coisas básicas sobre como você provoca um prejuízo na vida de alguém ou lesa alguém, sem mesmo se você não saiba, se o outro não saiba que foi você que fez, mas você provocou. Essa injustiça no reino espiritual, ela vem sobre você. Pegar um carrinho no supermercado, ao invés de você colocar no lugar onde os carrinhos ficam, você colocou a compra no seu carro. Ao invés de você pegar as compras do carrinho, colocar no seu carro e devolver o carrinho para o lugar onde os carrinhos ficam, você deixa ele em qualquer parte do estacionamento. Um outro motorista veio, não viu o carrinho ali, bateu o carro dele bateu no carrinho, o carrinho bateu no carro de alguém, riscou a pintura, talvez quebrou um retrovisor, alguma coisa, porque o carrinho bateu. A pessoa não sabe que foi você que deixou o carrinho ali. Mas o reino espiritual viu que foi você que deixou o carrinho ali. A Bíblia diz que nós somos vigiados por multidão de olhos. Alguém passa correndo em um lugar, esses tempos atrás um amigo meu me contou que ele foi estacionar o carro em algum lugar, ele bateu no carro de uma pessoa, tentou achar, a pessoa não achou, escreveu um bilhete, colocou o endereço dele, telefone, colocou do jeito que o cara conseguia encontrar e disse: olha, bati no seu carro, e deixou tudo explicado. E ele me disse assim: ninguém nunca ia saber que fui eu que bati naquele carro. Eu não tinha tempo para esperar. A pessoa me ligou, eu fui lá e reparei os danos. Sabe, a pessoa disse: por que você fez isso? Ele disse assim: porque é o certo a ser feito. E a pessoa olhou para ele e disse assim: mas muitas pessoas não fariam o certo. Ele falou: mas eu fiz o certo, tanto que você me procurou. Sabe, então tem coisas que nós sabemos que é uma questão de justiça, e ainda assim nós agimos injustamente. Ande na justiça e a justiça vai te proteger. E aqui nós estamos falando de uma justiça espiritual. Paulo está falando, a justiça está te protegendo. Você consegue entender isso?
Então, meus amados, que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, trabalhe na sua mente, para que você não seja roubado em nenhuma área da sua vida, que você possa andar honestamente na vida, na justiça, diante de Deus, diante dos homens, diante da sua família, que você possa ter uma consciência tranquila em Deus, que você possa deitar e nada te acuse diante do Senhor, que o Espírito Santo de Deus te envolva e que a justiça de Deus te proteja e te mantenha sempre na direção certa. Sabe mais uma coisa sobre essa couraça muito interessante? Quanto mais um soldado usava essa couraça, mais bonita ela ficava. Porque os metais batiam um no outro e eles iam lustrando os metais. E ela ia ficando cada vez mais brilhante. Ao invés de envelhecer como as outras coisas que vão ficando feia e perdendo a aparência, a couraça do soldado ia ficando cada dia mais bonita. Porque conforme ele ia usando, ela ia lustrando-se. E ela não era só uma arma de defesa, ela também era ofensiva. Quando eles estavam numa guerra diante do sol, se o sol forte batesse na couraça, o brilho batia nos olhos dos adversários, cegando o inimigo. Sabe, se você andar pela terra embaixo de justiça, a Bíblia diz que nós somos vigiados por uma multidão de olhos. A maior parte desses olhos que nos vigiam são de adversários, são de inimigos, tentando encontrar uma brecha na sua vida, uma ocasião na sua vida para trazer uma maldição ou um acontecimento ou um dia mau. Se você andar pela terra vestido com a justiça do Senhor, a justiça não só vai te proteger, como vai te esconder dos seus inimigos. Amém? Recebe essa palavra, porque o Senhor é poderoso para cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida. Ele também diz assim: coloquem o calçado da paz, ou as sandálias da paz. Mas é interessante porque tem um pregador que eu gosto muito que ele chama esses calçados de calçados matadores. Mas Paulo chama de calçado da paz. Calcem os seus pés na preparação do evangelho da paz. As sandálias de um soldado romano, desse tempo aqui, ela era do tornozelo até o joelho, era chamada de grevas. Por quê? Porque ela era toda de metal, ela ia trançando até os joelhos, do tornozelo aos joelhos. Então, por que eles protegiam com tanto metal a canela, os tornozelos e os joelhos? Porque havia hábitos entre os soldados inimigos de chutarem a canela do adversário, de bater com alguma coisa para ele perder o equilíbrio, cair, e assim eles poderem matá-lo ou cortar a sua cabeça. O soldado também precisava andar em terrenos difíceis, de pedras, de arame, de espinhos. Então, estando com esse calçado até os joelhos, eles podiam proteger assim, não se arranhando, não se ferindo. Faz sentido Paulo chamar isso de calçado da paz. Porque se você está em Deus, se você está na paz de Deus, se você está protegido e você anda pelos lugares e não se fere, você tem paz para andar em alguns lugares, você tem paz para fazer algumas coisas. Mas a sola desse calçado tinha alguns ganchos ou alguns pregos mais ou menos desse tamanho que ficava embaixo do calçado. Então, todas as vezes que os soldados estavam participando de uma frente de guerra ou estavam andando em um desfile, eles andavam em formação e eles batiam esse sapato no chão, fazendo um grande barulho de marcha, e eles estavam dizendo com esse barulho: sou um soldado romano e não paro por nada. Se alguém caísse na frente deles, era o lugar errado para cair. Porque eles não iam parar, eles não iam ser gentis, eles não iam ser educados, eles não iam levantar essa pessoa, não importa se fosse quem fosse, eles iam continuar marchando, porque o ensino deles, a lei, a ordem deles era marchar e passar por cima de qualquer coisa. Todas as vezes que eu penso nisso, eu imagino que era que Paulo, quando escreveu Romanos 16 e o verso 20, era exatamente essa imagem que Paulo tinha na mente. Porque olha o que Paulo escreve ali: pois o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés.
Era essa imagem que Paulo tinha na mente, de um soldado romano marchando invencível, passando e esmagando qualquer coisa que estivesse na frente. É a única citação em todo o livro de Romanos sobre o diabo. E quando ele aparece, Paulo está dizendo, ele será esmagado, porque o Deus de paz o esmagará. É isso que ele quer dizer a mim e a você. Continue a sua jornada, continue a sua carreira, continue marchando, porque a paz vai te proteger, a paz vai te dar graça, permaneça em Deus. Na verdade, existem dois tipos de paz aqui. A paz com Deus, que é a paz quando eu aceito Jesus e eu não tenho mais aquela hostilidade, eu não estou mais afastada de Deus, eu não estou mais vivendo embaixo de um jugo de pecado. Então agora eu aceitei Jesus, agora eu me converti, agora eu tenho paz com Deus. Essa é a primeira paz. E existe a paz em Deus. Essa paz em Deus é o que Paulo está falando aqui. É a paz que me protege. Talvez em algum momento você já tenha experimentado esse tipo de paz. Alguém olha para você e diz assim, mas como você está suportando tudo isso? Como você está conseguindo passar por essa luta? Todo mundo está vendo o tamanho da luta que você está passando, mas você está andando por caminhos pedregosos, você está passando por caminhos de espinho, você está atravessando terrenos farpados, mas você não está sentindo tanto. Por quê? Porque você tem paz em Deus. A paz em Deus te protege, aleluia. E eu quero ser voz profética sobre a sua vida hoje. Tenha paz em Deus, tenha paz na sua vida financeira. Deus vai mover as águas, o Senhor vai abrir as portas, vai te prosperar. Tenha paz em Deus na sua saúde, o Senhor vai trazer cura para dentro da sua casa. Tenha paz em Deus no meio da sua família, porque o Senhor vai devolver a comunhão, o Senhor vai consertar as coisas que estão erradas. Tenha paz em Deus, porque a paz em Deus te protege. Não pare, continue marchando. O adversário está tentando lançar conflitos na sua trajetória, mas você foi equipado por Deus. Continue marchando, olhe para frente, não ligue para os conflitos, pise em cima dos conflitos. O Deus de paz vai esmagar Satanás embaixo dos seus pés. Aleluia. Entenda, não somos nós, é o que o Espírito Santo faz em nós, é o que Deus faz através de nós, e é o que Jesus faz conosco. Então recebe essa palavra, porque o Senhor tem paz para a sua vida. Aleluia, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Deixa eu andar aqui porque eu quero orar por você ainda. Paulo ainda vai falar sobre o escudo da fé. A tradução da King James, ela diz assim, sobretudo tome o escudo da fé. Mas a primeira versão, ela vai dizer assim, e coloque na sua frente o escudo da fé. Eu vou dar uma esticadinha aqui para ficar bem claro para você. Coloque diante de você o escudo da fé. Não é pegar por último o escudo da fé, mas é colocar diante de você o escudo da fé. Tinha dois tipos de escudos aqui. Um pequeno e redondo que era para decoração, e o soldado usava geralmente quando eles iam fazer alguma apresentação na rua, alguma coisa assim. Agora, havia também um escudo que era o escudo usado para a guerra. Era um escudo que era como quase do tamanho de uma porta, era um escudo reto, comprido. Todo soldado, quando ele se alistava, quando ele era aceito no exército, ele era medido, fosse ele alto ou baixo, ele era medido de baixo, de alto a cima, e era fabricado sobre medida um escudo para ele. Então eles fabricavam um escudo para o soldado. É por isso que Paulo vai falar lá em Romanos, se eu não me engano, 12 e 3. Paulo vai falar assim, pois o Senhor repartiu para cada um a fé segundo a sua medida. Então, não adianta eu olhar para o outro e falar, você tem mais fé que eu. Porque a fé foi dada a você segundo a medida do que você precisa. A sua fé foi dada a você de acordo com a medida do que você precisa. Então, eles recebiam um escudo que protegia, que vinha à frente, que estava diante dele. Só que o escudo era feito de couro. Então, com o tempo ele ia ressecando e ele ia ficando craquelado, ele ia ficando todo ressecado. Então, pela manhã, um soldado precisava
amaciar esse escudo. Então ele passava azeite, ele passava óleo nesse escudo. É por isso que o salmista vai dizer: contudo, unja o seu escudo, contudo, mantenha o seu escudo ungido, sabe? E Paulo vai dizer assim, então Paulo está dizendo isso também. O soldado pegava o seu escudo e ungia o seu escudo. Assim, o seu escudo permanecia macio e o seu escudo não quebrava com facilidade. Antes de sair para uma batalha, ele também pegava esse escudo e mergulhava em água. Eu sei que vocês devem estar pensando, esse negócio está pesado. Lembra que no primeiro dia, quem não participou disso, eu vou repetir, todo esse armamento, junto com a mochila e tudo que um soldado tinha, pesava de 35 a 45 quilos. Ele tinha que estar preparado na força física para poder carregar todo esse armamento e conseguir usá-lo para sair vencedor da batalha. Estando com esse escudo molhado, ele podia então apagar os dardos inflamados do maligno. É isso que Paulo está dizendo. Para que possais apagar os dardos inflamados do maligno. A água representa a representação da palavra de Deus. E nós já entendemos que a palavra de Deus é o que mantém tudo unido. Então, se você estiver na palavra de Deus, você vai conseguir se defender dos dardos inflamados do maligno. Agora, ele diz também: coloque sobre você o capacete da salvação. O capacete aqui não é só aquele capacete de moto que a gente usa, sabe? Que protege a nossa cabeça, os ouvidos, a nuca. Não, o capacete de um soldado, ele protegia a cabeça e o pescoço. Ele tinha uma parte extensa atrás que protegia o pescoço. Por quê? Porque os inimigos geralmente usavam machadinhas, lembra? Era época de guerra, era como eles atiravam isso contra os soldados, mirando o seu pescoço com a intenção de feri-lo gravemente ou arrancar a sua cabeça. Então, Paulo está dizendo aqui, mantenha o capacete da salvação, porque o diabo vai atirar tudo que ele puder contra você. E se você estiver, ele vai tentar arrancar tudo que você tem. Não é só a sua cabeça, ele vai tentar arrancar a sua saúde. Ele vai tentar roubar a sua cura. Ele vai tentar roubar a sua paz. Ele vai tentar roubar a sua fé. Ele vai tentar roubar a sua família. Se você permitir que isso aconteça, ele vai deixar você só com a salvação. Isso se você conseguir manter ela, mas na autoridade do nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra hoje. Ele não vai roubar nada de você. Tentar, ele está tentando e vai continuar tentando. Mas o Senhor está nos capacitando hoje. O Senhor está nos revestindo. E você está coberto com as armaduras. E na autoridade do nome de Jesus, mantenha-se embaixo da salvação. Mantenha sua cabeça protegida, sua mente protegida com a palavra. Examine as escrituras, medite nela, porque ela vai te garantir. Ela vai garantir. Aleluia. Ele também vai falar da espada do Espírito. Ou uma espada que o Espírito está segurando. É uma versão. Nós falamos sobre a palavra lá em cima. Essa palavra aqui, ela é a rema. A rema é uma palavra fresca. É uma palavra que acabou de ser ungida. É uma palavra que acabou de chegar. É uma palavra que o Espírito Santo vivificou. Deu vida a ela. Sabe quando parece que você está aconselhando alguém e de repente uma palavra surge, algo entra e faz tanto efeito, que era para você era algo simples, mas de repente acontece e aquela pessoa entende, as coisas ficam claras. É uma palavra vivificada. Um exemplo foi Jesus no deserto sendo atacado por Satanás. Satanás veio atacá-lo e então o Espírito Santo vivificou, deu vida à palavra que estava na boca de Jesus. O Espírito Santo colocou uma espada nas mãos de Jesus e colocou uma espada na boca de Jesus. É isso que diz o Apocalipse, uma língua como que de fogo, uma espada saía de dentro dele, uma espada de 2 fios. É uma palavra vivificada. Então ela sai e corta como uma espada. Mas ele ainda diz, agora tem uma arma aqui que ela está escondida, lá no versículo 18, que é a lança. Ele diz assim, no verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo.
O que é uma lança? É uma arma com a qual você pode atingir o seu inimigo de longe. Você pode acertar o seu inimigo antes que ele entre no seu território. A oração é uma lança que faz com que você acerte o seu adversário antes que ele chegue na sua casa, antes que ele entre na sua história, antes que ele comece a destruir tudo. A oração é uma lança que você pode atingir o inimigo de longe.